Meus amigos, o que você vai ver agora é o fim absoluto e irrevogável da era dos diálogos inconfessáveis com o submundo. Aquele tempo em que o sistema político latino-americano dividia a mesa e o poder com a barbárie acabou de ser obliterado por um ataque cinético de precisão. Enquanto Brasília tenta desesperadamente fingir normalidade diante das câmeras e manter a pose de controle, o Comando Sul dos Estados Unidos acabou de enviar uma mensagem escrita em fogo letal diretamente na selva da Venezuela. Héctor Rustenford Guerreiro Flores, o líder supremo da organização terrorista transnacional Trem de Aragua, o homem que era conhecido como Ninho Guerreiro, foi sumariamente eliminado. As imagens da aniquilação do seu esconderijo estão rodando o mundo, mas o pânico real, o suor frio que desce pela espinha do establishment, não está concentrado nas ruas de Caracas. Esse terror está ecoando nos corredores encarpetados do Palácio do Planalto. O sistema político que flerta com a criminalidade acaba de entender que o abrigo seguro foi pulverizado. E para você compreender o peso dessa operação militar, nós precisamos analisar o comunicado histórico que o presidente Trump publicou na sua rede social. Trump foi visceral. Ele não usou a linguagem acovardada da diplomacia tradicional. Ele declarou que, sob a sua ordem direta, os militares americanos executaram com sucesso um dos chefes terroristas mais sanguinários do planeta. E a justificativa para essa ação não foi econômica, foi moral. Trump expôs a ferida deixada pela gestão de Joe Biden, que abriu as fronteiras do Sul para que um exército de agentes estrangeiros e monstros entrassem nos Estados Unidos para espalhar o caos com total impunidade. Agora, preste atenção nesse detalhe. Trump não falou apenas de estatísticas. Ele deu nome às vítimas dessa negligência. Ele dedicou esse ataque letal à memória da jovem Jocelyn Nungaray, de apenas 12 anos de idade, e da jovem Laken Riley, de 22 anos. Além de inúmeras outras almas inocentes que foram brutalmente executadas por membros do Trem de Aragua em solo americano. A execução de Ninho Guerreiro foi a retribuição implacável de uma nação que decidiu que não vai mais tolerar o sacrifício dos seus cidadãos. E se você preferir, troque a palavra execução por eliminação. Mas o detalhe que faz os líderes das facções brasileiras perderem o sono é a engenharia jurídica por trás desse ataque. Quando Trump disse que não existirá lugar seguro, ele estava falando disso. O presidente americano cumpriu a promessa de designar oficialmente o Trem de Aragua como uma organização terrorista estrangeira. Isso aqui é muito grave, porque é exatamente o mesmo status letal que recai sobre o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho. Você entende que o bicho tá pegando? Isso significa que designar facções do narcotráfico como terroristas internacionais não é apenas colocar um rótulo formal num pedaço de papel da ONU. É a permissão legal. O gatilho absoluto para que a inteligência militar americana transforme o aparelho celular de cada líder dessas facções como um sinalizador de alvo. Os chefões do crime no Brasil, que utilizam smartphones de fabricação americana, que trafegam dados em softwares desenvolvidos no Vale do Silício, acabam de se tornar alvos iluminados no radar de Washington. Se você acha que a eliminação na Venezuela foi uma invasão unilateral descontrolada, você está lendo o tabuleiro de forma equivocada. Foi uma coordenação cirúrgica e técnica com os novos atores políticos venezuelanos. E o recado para o Brasil é cristalino e assustador. Ou o Estado brasileiro retoma o controle territorial que cedeu aos narcotraficantes, ou Washington o fará por necessidade de defesa e a segurança nacional. As expectativas nos bastidores, que já movimenta as projeções políticas para o ano que vem, com figuras da direita como Flávio Bolsonaro liderando esse ambiente institucional, é de que a leniência chegou ao seu limite máximo. Os líderes do crime que hoje comandam o tráfico nos morros e se acham intocáveis pelo sistema judiciário brasileiro estão apavorados, porque perceberam que a qualquer momento uma ordem executiva americana pode transformar a impunidade deles em cinzas, em um míssil Hellfire que não vai destruir uma comunidade inteira, simplesmente vai pular pela janela e levar um homem só
pelos ares. E nós não estamos falando de criminosos comuns, meus amigos. Nós estamos lidando com um vetor de ameaça que foi alimentado politicamente. A história de Ninho Guerreiro expõe a simbiose doentia entre a extrema esquerda e o terrorismo. Esse indivíduo, nascido em Maracai no ano de 83, chegou a estar preso, cumprido uma pena de 17 anos, mas ele não sofria na cadeia. Para esses chefões do crime, o sistema prisional funciona como um escritório corporativo blindado contra facções rivais. Em setembro de 2023, ele simplesmente desapareceu da prisão de Tocorão. As informações de inteligência de bastidores sugerem que ele foi liberado em comum acordo com as forças bolivarianas de Nicolás Maduro. Olha o nível da barbárie. Existem relatórios apontando que em 2017, durante os massivos protestos populares da era Guaidó, o regime ditatorial de Maduro acionou diretamente o Trem de Aragua para atuar como força de choque, reprimindo a população civil venezuelana nas ruas. É o Estado usando terroristas para esmagar o próprio povo. Foi exatamente isso que o Irã acabou de fazer contra os seus próprios civis, onde mais de 50 mil iranianos, cidadãos, morreram. E os tentáculos dessa organização chegaram violentamente ao Brasil. No início de 2025, as forças de segurança do estado de Roraima localizaram um cemitério clandestino oculto em uma área de mata densa em Boa Vista. Ali foram encontrados pelo menos 9 corpos. Eram exilados venezuelanos que fugiram da tragédia econômica do socialismo de Maduro. Buscaram refúgio no Brasil, mas acabaram sendo caçados e executados em solo brasileiro pelos sicários do Trem de Aragua. A facção já opera ativamente em pelo menos 4 municípios de Roraima e se retroalimenta do acesso facilitado e armamentos do próprio exército venezuelano, revendendo munições para o PCC e o Comando Vermelho no Brasil. E eu quero chamar a tua atenção para um detalhe muito importante que comprova essa ligação. No Rio de Janeiro, naquela operação de guerra contra as facções, onde o governador Cláudio Castro mandou a polícia para o morro, foram apreendidos fuzis exatamente com a marca das forças militares venezuelanas. A produção vai deixar aqui a imagem para vocês. Mas a decapitação de Ninho Guerreiro cortou a cabeça dessa serpente. E se você acha que o problema do sistema da esquerda se resume apenas ao desmantelamento armado do crime organizado, espere até ver o que acaba de acontecer na região dos Andes, no Peru. E se você quer conferir de perto como foi essa operação militar dos Estados Unidos na Venezuela, que deixou o Lula se borrando de medo, o link vai ficar na descrição e no último card para você acompanhar com detalhes a tecnologia usada para caçar o bandido. Agora, nós estamos assistindo à formação de uma pinça geopolítica perfeita que está esmagando o eixo do mal na América Latina. O tapetão institucional da esquerda foi ativado em modo de emergência máxima porque eles acabam de perder o seu último refúgio estratégico. E aqui nós chegamos ao nosso ponto de inflexão. As autoridades eleitorais peruanas da ONPE acabaram de contabilizar 100% das atas processadas na eleição presidencial. E o resultado matemático irreversível e final cravou a vitória da candidata de direita Keiko Fujimori. Vitória sobre o comunista Roberto Sanches, aliado direto do Palácio do Planalto, por uma margem absolutamente apertada de pouco mais de 4.200 votos. Keiko cravou mais de 50 mil votos de vantagem sobre as urnas finais em uma apuração que testou os limites cardíacos de todo o continente. Quando as urnas do Nordeste peruano entraram, a esquerda comemorou antecipadamente. Mas foram os votos da diáspora, os votos dos peruanos inteligentes que moram no exterior, que viraram o jogo nos minutos finais e salvaram a nação andina do abismo marxista. E qual foi a reação imediata do sistema esquerdista ao perceber a derrota? Meus amigos, preste atenção no movimento porque é vital para você entender o futuro do Brasil. O partido de esquerda não aceitou a decisão democrática soberana. Eles tentaram anular e invalidar milhares de caixas mágicas usadas em processos eleitorais. Vocês sabem do que eu estou falando. Especificamente os votos vindos dos Estados Unidos. E a alegação deles? Bom,
Eles criaram uma narrativa esquizofrênica afirmando que houve interferência direta de Donald Trump para favorecer a candidata conservadora. Mas a tentativa de golpe jurídico fracassou miseravelmente. A legislação eleitoral do Peru exige o pagamento de uma taxa administrativa para apresentar pedidos de anulação de atas. O partido de esquerda não recolheu o valor e o jurado eleitoral especial de Lima declarou o pedido liminarmente improcedente, arquivando a tentativa de fraude institucional. Sabe o que significa essa tentativa desesperada de invalidar votos no exterior culpando Donald Trump? Isso é ensaio geral. É o laboratório da esquerda sul-americana. Eles estão testando a narrativa da fraude externa e de golpe imperialista para usar exatamente aqui no Brasil em 2026. Quando a dinotocracia ideológica liderada por Lula perceber que as urnas brasileiras rejeitarão a continuidade do caos, eles vão sacar essa mesma cartada, afirmando que o resultado foi manipulado por Washington. A esquerda continental está em estado de pânico crônico. Basta ler as manchetes das revistas que funcionam como os panfletos do comunismo brasileiro, como a revista Fórum. O editor-chefe dessa publicação, Renato Rovai, entrou em desespero público afirmando que a vitória de Keiko Fujimori fará com que Trump mobilize ainda mais recursos a empresários para apoiar fascistas na Colômbia e no Brasil. É cômico ver eles usarem a palavra fascista toda vez que a democracia real expulsa a esquerda do poder. Quando a direita supostamente perde, aí não existe fascismo. Agora, quando a direita vira e vence, meus amigos, aí existem grandes problemas. A verdade que apavora os comunistas brasileiros é que os empresários e a sociedade civil conservadora, tanto no Brasil quanto na Colômbia, que tem eleições agora dia 21, perceberam que a esquerda é um movimento moribundo. É um aglomerado de dinossauros, de relíquias envelhecidas, agarrados a doutrinas do século XIX que estão sendo esmagados pela realidade. A derrocada peruana é apenas uma peça de dominó. Na Colômbia, a situação segue o mesmo roteiro de libertação. O candidato da direita esprela segue massacrando a oposição com uma vantagem superior a 600 mil votos em direção ao segundo turno, marcado para 21 de junho. A rede internacional de extrema esquerda, os mesmos observadores que validaram fraudes bizarras na Bolívia e na Nicarágua, está em alerta máximo. Mas a era das missões de observação fraudulentas acabou. No passado recente, organizações independentes como a Transparência Internacional identificaram mais de 100 falsos observadores que o chavismo utilizou para dar uma aura de legitimidade ao ditador venezuelano. A missão oficial da OEA já estava encabeçada por figuras como Leonel Fernandes, ex-presidente da República Dominicana, um nome umbilicalmente ligado ao escândalo continental de subornos da Odebrecht, que espalhou mais de 92 milhões de dólares para corromper e financiar as pautas da esquerda em toda a América Latina. Esse dinheiro que outrora comprava eleições e governabilidades artificiais secou, sem o braço armado dos cartéis terroristas como o Trem de Aragua, que está sendo incinerado por mísseis americanos, e sem o braço financeiro da corrupção das empreiteiras, a esquerda sul-americana sofre hoje do que eu chamo de síndrome do membro fantasma. Grave isso, a síndrome do membro fantasma. Eles tentam mover a engrenagem do poder ditatorial que possuíam, mas o braço da corrupção armada e o braço da fraude ideológica já foi amputado e jogado na vala da história. Eles sentem a dor de um poder que não existe mais. É por isso que nós vimos a figura patética de Lula correndo para a Europa, tentando forçar espaço e protagonismo nas reuniões do G7. Entenda isso, essa corrida na Europa não é para falar com líderes mundiais sobre economia real, desenvolvimento industrial ou integração de mercados. O Brasil, sob a gestão atual, é um pária isolado. O que ele busca em meio aos líderes do mundo livre é implorar por sobrevivência política. Ele precisa de fotos e apertos de mão artificial para tentar projetar uma imagem de normalidade enquanto seu entorno geopolítico desmorona em tempo real. Cadê os aliados do Lula? Presos, eliminados, em fuga eterna.
E com a direita tomando o Peru e a Colômbia prestes a varrer o marxismo do seu território, Lula se vê solitário. O silêncio do Palácio do Planalto sobre o extermínio de líderes terroristas na Venezuela e o choro coordenado contra eleições andinas são a confissão explícita do medo. O sistema está sangrando pelas artérias. A esquerda latino-americana é, repito, um corpo moribundo aguardando os trâmites do funeral. O golpe do dragão socialista começou nas selvas da Venezuela com fogo de precisão. Varreu as urnas no Peru e está prestes a libertar a Colômbia. E nós sabemos com absoluta certeza que o destino final dessa faxina continental é Brasília. O ano que vem promete a força de um novo paradigma de segurança e soberania. E para demonstrar que a nossa elite não se deixa enganar pelas relíquias envelhecidas da extrema esquerda, eu convoco o exército deste canal. Desça agora mesmo nos comentários deste vídeo e cravem o nosso veredito incontestável sobre essa análise. Eu quero que você digite em letras maiúsculas estas duas palavras-chave: colapso do eixo. Sim, meus amigos, escreva exatamente isso. Faça o algoritmo do sistema engolir a verdade de que o cidadão patriota entende as peças desse tabuleiro e sabe que a hegemonia do atraso está com os dias contados. O sistema usa censura para abafar esses fatos nas redes abertas. Não seja refém. Acesse a minha plataforma exclusiva e totalmente livre de censura, o nosso bunker de inteligência. Mais de 3.000 analistas financiam a verdade aqui e se debruçam sobre o mapa do que realmente acontece nos bastidores. Aponte o seu celular para o QR Code na tela ou clique no link da descrição e no primeiro comentário fixado. E para quem me acompanha e faz parte dessa comunidade que não para de crescer, nós preparamos uma baita novidade. O lançamento do nosso mais novo canal em parceria com o meu amigo Davi Omescani, do celebrado canal Viva Israel. O novo projeto se chama Ponto de Ruptura. Inscreva-se lá e nos ajude a chegar a 100.000 inscritos em 30 dias para derreter o sistema. O link está na descrição, no primeiro comentário fixado e no card que vai aparecer no seu vídeo agora. Não perca mais tempo escolhendo um filme ou uma série para assistir. Acesse o nosso canal de dicas com uma curadoria fantástica para você apenas curtir com a sua família, sem cultura woke, sem mimimi. Link na descrição, no primeiro comentário fixado e também no card. Prestigie esse conteúdo. Agora se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo, porque dá trabalho para fazer. Blinde a sua mente. Eu sou Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até lá!